Outro vídeo controversial: Evidência de um universo feminino, parte 1. A importância dos ângulos e curvas. Vamos ver o quanto esse vídeo faz sentido. Este será um vídeo controversial, a qual irá provavelmente causar reações para todos os tipos de pessoas. Entretanto, isso aqui nós estamos esperando, porque esse vídeo precisa ser endereçado. Nós pondamos, nós pensamos, onde está a telepatia quando precisamos? Mais e mais. Ariel novamente. Nós achamos isso difícil de traduzir os conceitos e epifanias em que nós temos em palavras. Esse vídeo demorou a fazer. Existe quase não vocabulário. Como se diz, não existe vocabulário bastante para descrever algo de que nós experienciamos, nós passamos. Eu estou tentando trabalhar com isso agora mesmo, escrevendo os transcriptos para as séries desse vídeo. Com esperança eu posso fazer senso ou lógica disso tudo que eu vi, que eu senti. Ele sentiu, porque eles canalizam através de telepatia. Esses reptilianos, eles canalizam através de telepatia. E se algo não estiver claro, não hesite a perguntar, fazer questões na seção de comentários abaixo. Anteriormente eu falei que nosso universo é feminino em natureza. Isso foi algo assim muito muito puxado para alguns, porque nós aprendemos na terceira dimensão, as construções da terceira dimensão, que o universo é ou masculino ou neutral. Nós raramente ouvimos que o mesmo pode ser feminino. E nessa realidade, Deus, o Criador, é quase sempre masculino. E como tal, Ele criou o universo. E porque isso está tão enraizado em nossas religiões e culturas, nós humanos às vezes temos dificuldade. Nós temos muitas dificuldades a aceitar os princípios femininos da Criatrix. Então, vamos vamos olhar, vamos ver
porque vamos dar uma olhada, porque isso é muito importante, algo que irá, eu espero, ser evidente se você ter paciência. Nós encontramos uma cura do Rodolfo Steiner, do século XX, um filósofo do século XX, que escreveu: não precisa a necessidade lógica de uma presença feminina na criação é óbvio, porque quem na natureza dará luz às suas crias, como pode a natureza terrestre ser tão radicalmente diferente que o que ocorreu em um nível cósmico onde supostamente o masculino cria a criação, como dizem aí nas religiões abraâmicas. Eu vi o velho árabe maldito, esse velho está sempre me importunando aqui, me stalking, seguindo esse nojento simulado, falando merda, querendo ser a vítima. Bem, supostamente o masculino deu a criar a criação, isso que fala aí os livros, né? Os livros abraâmicos, que a mulher saiu da costela de um homem. Não é verdade isso. Eu sempre soube que não é verdade. Daí, por que a mulher que dá cria e não o homem? Porque é a mulher que pare e não o macho. Na verdade, a ova por si, dentro da ova, das cromossomas da ova feminina, existe um zigote de esperma lá dentro. E então, aquele zigote fez o esperma. Quando a parte do todo se tornou uma parte que era feminina, o Tin, ou é o Chan, não sei, e o outro se tornou a feminina, mas a parte desse ser não é feminina nem masculina em absoluta na originalidade. Nós achamos que essa cota fala por ela mesma. Quando foram os homens capazes de reproduzir? Em todo canto na natureza é a fêmea que cria que pare, né, que cria seus filhos, não os machos. Ainda nós estamos supostamente, supostamente devemos acreditar que o universo foi criado por um Deus machão, nos níveis elevados. E como é que eu ia falar? Mas existe, olha o velho maldito aí com a foto fake, o cretino. Mas existe aquela criatura marinha, o cavalo do mar, que ele dá cria no mar. Ele é um macho e ele carrega os ovos da fêmea, entende? E os pássaros, os machos também, eles cuidam de seus filhotinhos enquanto a mãe vai caçar. Os cachorros machos, eles também podem e tomam conta dos seus filhotes também. O gato não, o gato é totalmente masculino, machistas, mas os cachorros, cães não.
Alguns podem protestar e dizer sim, mas e se Deus é andrógenos? Isso é um bom comentário. Entretanto, se Deus é andrógenos, o fato permanece, é ainda parte fêmea dessa androgenidade, desse Deus, dessa deity, quem cria seus filhotes. Nós não iremos até lá. Eu escrevi que Thoth era o equivalente de Enki, a qual foi um engano. Ele não é, em fato, ele foi o filho do Enki. E no tablete das esmeraldas do Thoth, tablete 1, fala que seu pai foi Thoth-Mi, o conservador do templo da ilha do Nau. E nós estamos a falar sobre Atlantis e a Thoth-Mi seria Enki. Então, quando eu escrevi sobre a guerra do Ringel, isso deveria ser a história sobre Thoth-Mi e não Thoth, porque a história da guerra do Ringel foi sobre Enki e não os seus filhos Thoth no final de Atlantis. Então isso ficou sendo Noah, o filho do Enki, a qual será óbvio para aqueles que lê o resto do tablete da esmeralda, algo que nós fortemente sugerimos que você faça. Aqui na Terra nós aprendemos que a energia feminina move-se em linhas diretas para frente e em ângulos, né? A energia masculina move-se em linhas diretas e para frente e em ângulos, enquanto que a energia feminina move-se em curvas. Mas muito mais interessante que quando Thoth na tableta das esmeraldas revela a seguinte, e nós quote de lá: aí a glância, a visão do rounds aqui seriam os caninos da barreira, deitados à espera para ele, a quem irá passar por eles, naquele espaço onde tempo não existe, desmaiando de modo como se desmaiando eu senti os ciclos dos guardiões movendo-se, eles movendo-se apenas através de ângulos. Livres são eles? Não. Então não são, e eles não são livres. Apesar que eles não são livres das dimensões curvadas que são as femininas. Fria Deinat, livres são eles não, das dimensões curvadas que são femininas. Estranho e terrível
São os caninos da barreira. Apenas o círculo irá dar tua proteção. Agora eu vou parar aqui para falar para ter uma perspectiva, uma intuição. Eles estão aqui fazendo esse trabalho porque eles querem engrandecer o Lúcifer. Dizem que o Lúcifer, o tal do Enki, ele é andrógeno. Ele foi castrado, ele não tem pênis. Então ele ficou sendo como um traveco, um traninho, ok? Então ele não tem sexo. E ele pode ser bissexual, macho ou fêmea, porque ele é andrógeno. Então eles aqui estão a puxar o barco para ele, entende? E eles também estão a falar dos hounds. Hounds aqui seriam os lobos, lupinos. E os lobos não são o que eles falam. Eles têm um problema com lobos. Eu vi isso desde os anos 70, quando eu vi aquele filme. Naquele filme eu vi nos anos 80, Never Ending Story. Quer dizer, a história que nunca termina, ou a história internal, a qual o lobo era sempre o mau caráter. E não é, porque tudo foi distorcido, entende? E os lobos não são o que eles estão a falar aqui. Claro, eles tiraram também os animais, eles mexeram com o DNA dos animais aqui, dos lobos, que são os guardiães da terra. E o que aconteceu? Eles distorceram o DNA do lobo, fazendo-os de maneira mal, como se diz antigamente, né? Os europeus tinham essas superstições que os lobos eram mal. Daí aqueles fairy tale quer dizer os contos de fadas, fábulas de fada, onde eles dizem que os lobos são mau, né? Como Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau, Gato Pretos que dão azar. Tudo isto é para denigrir a imagem desses animais, que por sinal não são, eu não acho que eles sejam ruins, entende? Os outros que usaram seu DNA para manipular, como eles manipularam de nossos ancestrais, é que são os canalhas e não os lobos, e não os felinos. Então, estranhos e terríveis são os caninos, não são da barreira. Eles falam que são os negros, os cães negros do Black Hound of Hell, que é os cães negros protetores do inferno, entende? Apenas o ciclo irá dar e a protection, a você proteção, menos das garras do elas em negros, daqueles que vivem nos ângulos, né? Apenas o ciclo, que é feminino, eu acho, irá te dar proteção, menos das garras daqueles que vivem nos ângulos. On the grey shores of time and space. A beira cinzenta do tempo e espaço, do fim do espaço e tempo. A beira cinzenta do final do espaço e tempo. Encontro eu os caninos da barreira, como bestas famintas pela alma que atenta o além. Saiba-te, os caninos da barreira move apenas através de ângulos
e nunca através de curvas do espaço. Apenas movendo-se através das curvas, tu podes escapar delas, porque em ângulos eles perseguem-te. Ô homem, aceita a minha alerta, aceita o meu conselho. Procuras não quebrar do gate quer dizer a cerca do além. Ô homem, aceita meu conselho e tentas não abrir a porteira, o portal do além. Poucos foram aqueles que sucederam em passar a barreira da grande luz que brilha além. Porque sempre saberá você, aqueles os que vivem, aqueles que moram lá, procurando tais almas para conservá-la em seu ninho ou seu canto. Apenas aquele que com a luz tem o completo, apenas aquele com luz completa, a luz preenchida, pode ter esperança de passar pelo guardas do portal. Eu acho que ele está falando aqui das pessoas quando saem do corpo, entende? Vai para outras dimensões, então a gente vai ter que passar através de vários obstáculos, e lá tem várias bestas com cara de cachorro, cara de gato e cara de dragão. Então, eu acho que isso se refere a isso. E then must remove through strange cover. E então eles devem mover-se através de curvas estranhas e ângulos que são formados em direções não ciente ao homem, que o homem não sabe, desconhecida ao homem. Apesar que nós fortemente sugerimos que você leia todos os tablets, nós achamos a passagem acima particularmente intrigante. O que está Thoth revelando aqui? É óbvio para nós que os Hounds, que são os caninos, os guardas que guardam o fim da matriz, são sirianos. E se você ler aqueles papéis lá, o livro dele, você vai saber que sirianos são seres caninos. Eu não aceito isto. Caninos são de alfa canis. Depois vou falar isso para esse homem. Sirianos não são caninos. Eles podem ser greys ou dragões, mas eles não são caninos. E eles são muito patriarcais, não são, os cachorros não são tão machistas com as cadelas, mas sim os gatos são machistas. Os gatos são muito machistas, os cachorros não. Sírios
é um reino uma forma muito extrema, onde as fêmeas são escravas da população machista lá dos machos. Também Tote escreve que os cachorros podem apenas mover em ângulos, enquanto nós deveremos mover-nos em curvas para desfazer eles. Isso quer dizer que quando morremos e saímos daqui, nós devemos fazer tudo que nós podemos e conscientemente mover nossa alma em curva como uma estrutura? Sim e não. Isto são nossa interpretação, a qual nós achamos que ele está a falar sobre masculino e energias femininas e masculinas, ou Yin e Yang, Yin e Yang, Yin e Yang. As federações de alienígenas invasores, sendo completamente patriarcais, podem apenas mover essas energias de modo direto, de linhas diretas e ângulos, porque é assim que a energia masculina move. Nós, em outro lado, precisa mover em curvas, que é a feminina. E o único jeito a fazer isto é para desenvolver nossas energias femininas. Isso aqui parece mais uma propaganda para começar a agenda gay e a agenda dos transgêneros. Só pode ser. E Lucifer, ele é gay e ele é transgênero. Então, só pode ser isso mesmo, é uma agenda. Os meus botões estão falando. Falou Tote. E quem é Tote? Tote é o filho do Lucifer, não é? Então, quem vai acreditar naqueles que nos escravizam? Só os otários mesmo. Isso é literalmente assim. Então, daí é imperativo that we don't become confrontational, que não se atrevemos e não, como se diz, desafie nenhum ser ou seres a quem encontramos quando a gente sair do corpo. O que precisamos fazer é para usar nossa energia feminina para sair daqui e não dar atenção a ninguém em nosso caminho. Eu não sei, eu ainda vou pensar sobre isso. Estou com a pulga na orelha depois do último vídeo que me chocou bastante. Não importa se és mulher, se nós somos mulheres ou homens nessa encarnação. Nós precisamos desenvolver nosso lado feminino de qualquer maneira. Não apenas para ter certeza de que nós podemos sair. Que nós podemos sair de todos os jeitos. Mas também porque nós também somos os criadores gods, deuses e deusas, por default, né? Por origem. E como tal, não existe outro modo, outro caminho de desenvolvimento, a não ser desenvolver nosso lado feminino, porque o feminino é a força criativa no universo. Deve ser a matriz, né, do universo 3D ou multiverso em geral.
Nós não podemos ser nós não podemos ser sucedidos, criadores sucedidos, sem haver esse lado de nós mesmos como desenvolvido possível. Nós não conseguiremos, nós não seremos uns criadores sucedidos sem desenvolver esse lado o mais possível. Eu vejo tantos viados aí que não valem nada, como o velho árabe é um gay. Ele é muçulmano e gay e ele não vale a merda que o gato enterra. Então, para que dizer que um homem ser feminino é melhor? Eu não acho. E todos esses viados aí tem um lado de cadela tão grande que eles não valem nada. Sabe esses machos de barba aí? Como é que se diz? Exalando a testosterona pelos poros. Eles não valem nada. Eles não pensam duas vezes em estrupar até menores. Eles não valem nada. Entende? E eles desenvolvem o lado feminino. Mas para quê? Para quê? Então o homem tem que ser feminino assim. Eu digo, um homem que ajuda sua mulher, está lá do lado a ela, contribuindo no relacionamento da maneira que eles podem, contribuindo na casa e fora também. Isso é o que se dá equilíbrio e balanço no relacionamento, o yin e o yang. E não ser um viado de barba, bascular, bombado, querendo ser, sabe? Para quê? Não adianta. Então é melhor não ser, não obter esse lado feminino. Para quê? Eles podem ser homem assim de ser legal. Isso não quer dizer que nós homens devemos se tornarmos mulher, né? Fazer se transmutar, eu diria também transmutar. Porque a pessoa sendo trans também é transmutar. Então, isso apenas quer dizer que devemos desenvolver os traços que são tipicamente femininos, tais como amor incondicional, compaixão, criatividade, perdão, tenderness quer dizer pessoa assim muito mole, meiga, doce. Nem todas as mulheres são assim, infelizmente. Empatia, simpatia, o nosso lado torturador, para apenas nomear uns poucos. Isso é crucial. Isso pode vir como um choque para muitos homens, qual aprenderam que um homem deve ser macho, macho só no nome mesmo, somente esses barbudos, bombados, muscular, and the head and drive force in the family, e ser a cabeça e a força que dirige a família, que dirige a unidade da família. Nesse meio ambiente muito duro, muito duro, muito asco, nós que chamamos de Matrix, nosso lado masculino saiu fora de proporção. Por que isso? E como isso se manifesta? Isto é algo que eu irei ir em mais detalhe nos vídeos a seguir. Nessa nova era e comunidade espiritual, nós aprendemos que existe um feminino divino e um masculino divino, e fêmeas
devem desenvolver o primeiro, que é ser Demu, né? Uma mulher muito doce, submersiva, passiva. E homem deve desenvolver o último, que é um ser bruto, força bruta, macho. Só assim as duas energias são equilibradas. Nós, por outro lado, discordamos fortemente com esse conceito, porque vemos que a energia masculina, no modo que isso saiu por aí surtando, é uma distorção da Védica Pisces, que é a originalidade da criação da energia feminina, e daí então faz parte da armadilha. Homens e mulheres nunca entenderam um ao outro. É como se eles fossem de planetas diferentes. Nós até escutamos as pessoas dizendo: mulheres são de Vênus e os homens de Marte. E existe muita verdade nisso. Os homens generalmente foram eles tiveram um cometimento, uma missão, uma certa um certo papel, né, um certo papel a cumprir, enquanto as mulheres têm também seu papel. Tudo isto foi criado para criar separação entre mulher e homem, onde ambos são dependentes um do outro. Nós dizemos que eles completam um o outro. Em realidade, mulheres aprenderam a ser subversivas ao homem. E o papel do homem é para manter a mulher e a família safe quer dizer em segurança. Mas isso não acontece hoje em dia, porque o diabo está solto e o homem não está mais sendo a garantia nem a segurança da casa. Muito pelo contrário, ele está sendo a ameaça em casa, como filho, como marido, no qual eles terminam matando as mulheres, ou os filhos matando as mães, ou mesmo os pais, ou mesmo filhas com a energia altamente masculinas matando os filhos e matando os pais também. Nesse meio ambiente duro, problemático, né, que é muito problemático, muito grosso, isto tem às vezes sido bem sucedido. Entretanto, isso faz parte da construção da matriz. A única forma para mulheres e homens, para melhor compreender um ao outro emocionalmente e espiritualmente, é para ambos desenvolver a energia feminina. Isto é quando eles podem conectar de um nível emocional e espiritual em cheio, porque agora eles vibram na mesma frequência. Quando fazemos um novo total universo abre-se. Não apenas eles tornam-se 2 vezes
forte e determinado. Seu crescimento junto obtém uma proporção exponencial. Mas, entretanto, isso não iria funcionar se ambos parceiros tivessem que desenvolver as energias masculinas ao invés, não. Isso não iria acontecer ou funcionar. Então o que? Ambos têm que ter energias femininas, dar e receber. Isso não ia funcionar muito bem. Isso que as religiões construíram todos esses anos. E só resultou-se em as mulheres serem abusadas, controladas, estrupadas, manipuladas, etc. Mesmo se eles encontram-se na mesma frequência, a energia masculina não é a energia criativa no universo. A energia feminina é. Então, como sabemos que a energia feminina é a energia do core, da raiz do universo? A prova está em todos os cantos. Olhe para a estrutura do universo. O universo não foi criado em linhas estreitas e angular, como é das energias masculinas. E sim, principalmente foi criado em formas circular e espirais, a qual são ambas curvadas, a qual são energias femininas. Apenas nessa construção, nós podemos ver o enfase do masculino, energia angulada, algo que iremos falar depois no segmento desse vídeo. No universo como em todo, nós vemos o feminino, as energias femininas curvadas em todos os cantos, de planetas para estrelas, nébulas, a galáxias, etc. O macho angular, as energias angular masculina não são encontradas em lugar algum. Se isso não for uma prova o bastante para provar que este é o universo feminino, não sabemos então o que seria o mesmo. Alguns podem até ainda dizer que a energia masculina é senhor à feminina energia, a energia feminina, porque é mais forte. Entretanto, isso depende em que você vê como mais forte, entre aspas. Porque para mim a fortitude é uma matéria mais de pensamentos, de mente, do que física. Mas se você está falando de força bruta mesmo, assim, densa, physical, então o homem basicamente é mais forte do que a mulher, sim, com exceções, mas eles ainda são mais fortes, porque eles não possuem 2 órgãos que fazem as mulheres mais vulneráveis nesse aspecto, ou melhor, 3 órgãos, os seios,
o ovário e o útero, que faz as mulheres mais vulneráveis, mais fracas. Fisicamente, quer dizer, né? De modo físico, não mentalmente, não espiritualmente. E no homem, nós temos a parte vulnerável dele, que é os escroto. Okay? É mais forte desenvolver uma porção de testosterona. Só assim, nós facilmente ficamos raivosos ou irados, cheio de adrenalina, como um guerreiro, né? Confrontacional, em competições com outros, muito propenso a criar conflitos e vingativo, etc. É verdade que as mulheres podem desenvolver essas energias também, mas quando elas o faz, elas estão a dramatizar as energias masculinas, mas dificilmente elas vão muito longe. Dificilmente, pode até acontecer, existem as exceções, mas é difícil ver uma mulher, pelo menos de forma generalizada, onde as mulheres são mais violentas. As mulheres batem boca, babá, mas depois elas se esfriam facilmente. Já o homem não. O homem parte para a força bruta. Se o homem perder a cabeça, ele vai logo para a voadora, né, o espancamento. A mulher, ela pensa antes, ela bate boca, mas ela pode até brigar com outro homem, com seus filhos e até com seus pais também, que tem cachorra não, tem mulheres safadas assim, que são mulheres cretinas, nojentas. Elas brigam com suas mães, brigam com seus filhos pequenos e menos com os machos. Essas aí são de energias masculinas, muito masculinizadas. Entende? Mas ainda bem que esse número de mulheres são bem poucas. E a maioria não são assim. São assim, as maioria são mais femininas. Como sempre não feminina, essa mulher está cheia de testosterona. Até se nós tivermos que justificar o masculino ao dizer que homem precisa de trabalhar para suportar a família, proteger a família, etc. E ser a força que dirige tudo, o relacionamento. Nós estamos a papagaiar o que nós fomos obrigados a aprender, né, pelas construções e as convenções normais da sociedade, a qual também nós fomos usados, ou não, fomos manipulados a acreditar, né, pela sociedade, pelas construções normais da sociedade. Nós fomos condicionados ou condicionadas a acreditar que é assim, que o homem tem que proteger a família, o homem tem que isso e aquilo, a mulher tem seu papel e blá blá blá. A energia masculina em esteroide é o que tem criado um verdadeiro inferno aqui na Terra, apenas para trazer além nosso feminino, nossas energias essencial feminina. Novamente podemos, apenas ao trazer nossas energias essencial feminina, podemos novamente trazer o melhor modo de meio ambiente de viver, só ao
aceitarmos nossas partes masculina, feminina. Mas também precisamos dos homens. A gente não tem que, como se diz, não tem que negar isso. Os homens também trabalham muito, os homens também ajudam muito na sociedade. Então a gente não pode negar isso. Não o velho árabe que está aqui só, como se diz, chocando ovos, me perseguindo por aqui e projetando-se a mim e trazendo todas as suas karmas ao próximo. Com isso, ao falar isso, nós não estamos proponendo, como dizer, nós estamos a propor que nós devemos salvar a Matrix, porque isso está condenada. No primeiro dia que a mesma foi sequestrada, ou mesmo invadida pelos overlords, né? Pelos senhores de karma, senhores da matriz. Para tu ia ser, mas estamos a falar tudo isto como um princípio de como o universo funciona em adição às altas energias de criação e as energias sexuais, vem da energia criativa do universo. E essa energia sexual é essencialmente feminina na natureza, em natureza. Mas eu não concordo, porque os homens têm mais alto teor de energia. A testosterona faz com que um indivíduo tenha mais assim, libido maior do que a progesterona e o estrogênio. Então eu não concordo com isso, a não ser que os colonizadores ou invasores distorceu tudo isso. Eles manipularam, como eu falei antes em outros vídeos sobre a Vésica Pisces. Lá, talvez naquele tempo, quando era mais orgânico, mais natural e mais original, as mulheres eram mais libidinosas sexualmente. Então as energias vinham mais dessas mulheres. Mas hoje em dia as mulheres não são as mesmas que antigamente, entende? Então, quando essas mulheres são mais libidinosas, é porque elas estão com o espírito da Jezebel, ou da Pombagira, ou da Lilith, ou da Inanashtai, que eu acho que vem da mesma origem e do mesmo grupo de alma dos demônios, ok? Então, quando as mulheres estão assim, um fogo horrível, mesmo elas chegando a algumas, eu não digo menina, porque meninas, as jovens, são movidas por estrogênio, então é comum que elas queiram experimentar o sexo, tudo bem, eu entendo, mas quando as mulheres chegam a certa idade, quer dizer, vamos ver, de 45 anos acima, eu não acho muita razão, até os 40 anos de idade, quando as mulheres chegam a 35 acima, elas ficam mais libidinosas. Por quê? Porque o seu estrogênio está diminuindo, mas ao mesmo tempo ele está subindo, porque ele está quase caindo, entende? Porque ele está quase caindo, ele vai subir. Aos 35 anos você pode ver que as mulheres estão mais quentes, estão mais atrás de sexo e machos,
porque elas estão num processo de elevação estrogênicas, entende? Mas quando elas chegam ali na base de 45, aquilo já cai, aquele nível de estrogênio, de hormônio já cai drasticamente. Então elas se aquietam um pouco, entende? Elas se aquietam até os, digamos, 60, 65. E daí em diante, depois disso, esses hormônios vai novamente elevar-se. Aí as velhinhas também ficam mais quentes novamente. Entende? Então é assim que eu percebi. Eu percebi nas pessoas. E já foi provado cientificamente. Então eu não concordo que as mulheres são mais quentes, sexualmente mais libidinosas. Existe, mas mais quente que os homens. Existe, mas é muito difícil. Já os homens, eles são mais libidinosos até os 45, 45, menos o velho árabe. O velho árabe está com 69 e o velho árabe está com fogo dos infernos. O velho árabe está com fogo dos infernos. O velho árabe está com 69, vai fazer 70. Está com fogo do Jezebel. Da Jezebel. Ambos no traseiro, na goiaba traseira dele e na frente. Eu não... Oh, eu entendo agora. Eu entendo. É porque ele está ficando já velhinho. Aí vem de novo. Porque como eu falei, as mulheres esfriam. Nem todas, nem todas. As mulheres esfriam mais aos 45 anos até chegar aos 65. Entende? Depois disso, elas vão ficar mais também libidinosas. As velhas estão mais libidinosas. Eu estou a falar da terceira idade. Quando parece que elas ficam mais... Eu não sei o que acontece. Eu não quero chegar a esse ponto. Porque eu já quebrei contrato e eu já fechei as minhas chakras baixas, já equilibrei há muito tempo. De qualquer maneira, eu casei-me só com um homem. Eu não tenho, assim, eu não quero nem tenho nada com outro homem. Só casei só com um. Eu sou do signo de Virgem e Leão. Casa só com um. É uma mulher de um homem só, então... deixa pra lá. Quer dizer, eu não sou mulher de ninguém, eu sou sexual. Hoje mesmo eu sou sexual, eu não quero sexo com ninguém. Foi uma escolha minha, eu fechei minhas chakras de baixo, as raízes, que é representada pela cor marrom. Então vamos continuar. Írio sexual é energia essencialmente feminina e natureza. E não, os homens são mais quentes, eu não concordo. Essa é uma energia nós iremos usar como criadores no futuro, mas essa é também uma energia nós precisamos desenvolver aqui na Terra também. Não, please, não. Por isso que eu digo, essas matérias são do Satanás, são de Luciféria, são luciferiana. O ideal seria a pessoa se celibar e entregar tudo para o útero da Terra, do planeta Terra. Eu deixei tudo para o útero do planeta Terra. Se uma pessoa vir canalizar aqui e falar que devemos regressar essa energia feminina e a gente tem que usar de forma assim, sexual, então há algo muito, muito, muito errado com isso. Isso quer dizer que isso vem da Lilith e Nanashita, que também pode ser o Lúcifer, ok? Então eu não concordo. We are going to use a secret. Não. Depois eu vou falar com esse cara aqui. Mas isso também... Essa também é a energia nós precisamos para desenvolver... Não. Para poder
sermos capazes de criar com nossa habilidade máxima, enquanto dentro da matriz. Quando a gente cria com o sexo, a gente dá energia para os sugadores, os demônios. Então eu acho que esse cara aqui está trabalhando para ele. Se ele querer promover sexo, como tem as ardeiras aí no Brasil, já tem canalização de macho que não para. As mulheres só falam em macho, só falam em falo, só falam em sexo, que me dá nojo. E não importa que idade essas mulheres têm, se tem 30, se tem 100 ou 90. E essas pessoas são pessoas burras que ainda não cresceram e pensam apenas pela chakra raiz e não pela chakra de cima, mais elevada. Então, para poder, não, a gente vai criar com uma habilidade. Não. Isto quer dizer que ambos, os homens e mulheres, têm que desenvolver a energia feminina, a qual esse universo é criado. Ariel. Nós achamos interessante que no momento é que as pessoas na comunidade espiritual estão seriamente começando a ponderar o masculino versus a energia, a ponderar sobre a energia masculina versus a feminina, separando uma da outra e que significância essa energia pode ter em relação a uma outra. Nós vemos quase em todos os lugares entre pessoas que estão pessoas sérias que procuram a verdade, pessoas sérias espirituais que procuram a verdade. É como nós estamos indo estamos movendo em círculo mais ou menos no mesmo tempo. E nós viemos juntos de todos os ângulos de vida para pensar e ponderar a mesma coisa, e isto é altamente significante. As energias nesse planeta estão mudando drasticamente, e uma vez mais nós estamos em como se estivéssemos em um garfo na estrada. Mais ou menos ao redor de 2012, nós aliamos com o Centro Galáctico, a qual é puro energia é baseada de energia feminina pura. E por causa dessa demora, somente nessa construção sólida da matriz, nós estamos começando agora a experimentar essas energias totalmente. Aqueles que estão a trabalhar com aqueles que trabalharam espiritualmente sentem essas energias primordiais atingindo-os. E nós intuitivamente sabemos o que precisamos de fazer. Aqueles a qual nunca antes pensaram
o feminino e masculino, o aspecto feminino e masculino, aqueles a qual nunca ponderaram ou pensaram do aspecto feminino, sobre o aspecto feminino e masculino, estamos agora começando a fazer. Nós achamos isso muito encorajador. Nós podemos também ver que ambos as energias masculinas e femininas estão sendo usadas em mágicas branca e preta, em magias negras, símbolos, ferramentas, velas e outras parafernalias são necessárias para poder obter os resultados desejáveis. Isso é bullshit, man. Isso é porcaria, isso é satanismo. Mexer com energia. Esse homem não se deve confiar no que esse homem está falando aqui. Em outras palavras, o mágico precisa pensar fora dele mesmo para obter esses goals, esses resultados. Essa é uma energia patriarcal, masculina, imitando a energia feminina. Em realidade, vindo dos arcontes. Arcontes são cyborgs, vindo dos invasores que não podem criar nada fora disto. Claro, eles apenas replicam, eles apenas mimicam, como eles fizeram com o DNA das pessoas aqui. Mas eles não podem criar algo natural. É como se a China pegasse um Apple Phone e replicasse, mas não seria mesmo, porque a fórmula é diferente. Quem não pode criar nada de dentro, mas apenas pode distorcer, mimicar ou imitar e espelhar, né? Fazer como um espelho, apenas refletir. A verdadeira mágica branca vem de dentro. Isso é verdade. Agora eu entendo. Eu o critiquei, mas ele estava certo. A verdadeira mágica branca vem de dentro e não através de símbolos e parafernalias e ferramentas são necessárias. Isso é pura criação. Está vendo o velho árabe bruxo? Usando o interior, a energia feminina interior. Em outras palavras, a energia masculina é external, são pontos ou focos internaus e ações. Enquanto a feminina são as energias de focos internaus internal e intenções. Mantenha na mente que isso não estamos a falar sobre não estamos a falar se temos ou não um corpo masculino ou feminino. Isso tem nada a ver. O que tem a ver, o que estamos a falar é de energias e vibrações. Não tem nada a ver com o corpo, mas sim as energias dentro. Quer dizer, um homem pode ainda manter-se homem e ainda ter as energias femininas e atuar com elas, não como o velho árabe que só usa as energias femininas para fofocar das mulheres, perseguir as mulheres,
abusar das mulheres, invejar as mulheres e procurar machos. We men need to work and develop. Nós, eles, não eu, eles, os homens, vocês, homens, não eu, porque o meu corpo é feminino. Particularmente, vocês, homens, precisam trabalhar em desenvolver seus lados criativo feminino e enhance, né, promover, melhorar os traços mencionados acima. Isso é crucial, porque é nosso futuro. E só assim vocês param de matar as mulheres e o velho árabe para de falar sobre pornô, para de falar sobre estupro de mulheres e até menores, e para de falar em pedofilia e bestialismo, e para de falar em pegar as mulheres e bater nela, o velho maldito, que por sinal também é viado, gay. Nós não queremos fazer esse vídeo muito longo, então aí vamos parar por aqui, por agora, e nós iremos continuar discutindo esses objetos, esse assunto em parte 2 desse vídeo. Nós estamos interessados em saber o que você pensa.